Transcrição de merismas. Então agora eu vou falar da transcrição em si e até mesmo efetuar transcrição dos merismas. Ou seja, alguns fonemas desse quadro aqui que vai cair na prova. Eu acho que as letrinhas ficaram um pouco apagadas no vídeo, mas eu acredito que vocês possam ampliar. Então é o seguinte, eu dividi a transcrição de merismas, ou seja, a forma para decorar, entender e compreender esse quadro aqui por meio de modos de articulação, ou seja, pela forma como que o ar se comporta na hora de pronunciar o som. Porque os modos de articulação são três, lembra? Oclusivos, quando o ar é totalmente obstruído, durante o processo de efetuar o fonema. Fricativos, que existe aquela vibração, aquela intensidade na hora de trazer o fonema à vida, e os laterais, que é quando o ar, ao passar, ele acaba esvaindo, vazando pelos lados da boca, por meio da cavidade bucal. E aí, então, eu fiz assim. Então, primeiro, eu aprendi quais são os fonemas laterais, os líquidos, na verdade, né? Vamos usar essa expressão líquidos, né? Quais são os fonemas líquidos e suas características. Eu fiz dessa forma, você não precisa fazer dessa forma, assim funciona pra mim, tá bom? E aí depois eu fiz só os oclusivos e depois só os fricativos, ok? Então vamos começar pelos líquidos, os laterais. Por que esses primeiros, na minha opinião, que eu aprendi primeiro? Porque eles são só 4 fonemas, ok? E a gente vai trabalhar um pouquinho neles, e apesar deles serem apenas 4 fonemas, ele tem a letra R. E a gente sabe que o R é bem específico, existem 3 R's. Tá bom? Então é o seguinte, merismas, transcrição merismática de merismas dos fonemas líquidos. Primeira característica, todos os fonemas líquidos são sonoros, ou seja, o que significa, Lorena? Significa que quando eles são pronunciados, eles são efetuados, os fonemas líquidos possuem acabam provocando uma expressividade das cordas vocais, ou seja, essa região aqui, ok? Então, eles são todos, sem exceção, sonoros. Então, isso já mata 2 características daquele quadro, ok? Nesse caso aqui, eu não vou trabalhar arquifonema, porque o arquifonema a gente só precisa usar aquele símbolo em maiúsculo, tá bom? Somente as 5 características do vídeo anterior. Então, é o seguinte, quais seriam, esses são os símbolos, né? Os símbolos quais são os 4 fonemas? É a letra L em minúsculo, então a gente vai trabalhar agora com símbolos e seus sons ou letras representantes. Lembram do vídeo anterior, né? A gente define dessa forma, pelo símbolo e pela letra ou som representante. Então, nós temos o primeiro símbolo, que é o L minúsculo, né? E ele representa o som de L, ou seja, de L, né? L de Lorena, de linda, de lamentável, ok? Nós temos o poste, nomeado pela Aline, mas eu não sei o nome dele, mas o poste. E esse poste, ele significa o som de R, mas ele é um som de R bem específico, a gente vai falar disso no final. Nós temos o símbolo, que é um R também, e ele representa 2 sons de R. E por fim nós temos o lambda. O lambda representa o som de LH, de galinha, família, ok? Calha, perfeito? L minúsculo representa o som de L, lá. Lambda representa o som de LH, ok? E agora nós vamos falar sobre os R's. Os R's, você lembra que eles são 3? São 3 R's. Mas o que é que eu quero que você fixa sobre a letra R? Esquece nesse momento, na transcrição de merismas, porque isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, presta atenção. Na transcrição de merismas, você deve prestar mais atenção no som. Qual é o som que esse R representa? Porque quando você for falar de ponto de articulação, ou seja, mostrar na anatomia, ter que transcrever qual é a parte do corpo humano que trabalha, que se expressa no momento que esse som está fluindo, você precisa lembrar disso. Então é o seguinte, cada R, como eles são 3, representam 3 sons de R. O poste, né, que é esse símbolo aqui, ó, o poste representa o som
Ra. De caraca, caranguejo, carinho. Só isso que você tem que lembrar. Ele representa esse som. E geralmente, quando você ouvir uma palavra que tem esse som ra, é esse símbolo que você vai usar. Ele representa esse som, ok? Então, cabeça de sílaba, que é que ele aparece. Vamos colocar carinho. A palavra carinho. Isso aqui é transcrição fonológica, mas rapidamente. A gente vai dividir as sílabas. Cabeça de sílaba. Tá bem no meio, na cabeça, tá vendo? Ra, rinho. Então, a gente faria, né, usaríamos o poste. Tá bom? A gente usaria o poste. Ok? Perfeito. Então, o poste representa o som de r. Caraca, caranguejo, carinho, cara, caro, tá bom? O som, esse R aqui, ele representa 2 sons de R. Aí nós vamos para os outros 2. Eles são representados pelo arquifonema, aquele R grande. E mais uma vez, não precisa lembrar se é cabeça ou cauda ou coda de sílaba. Só precisa lembrar do som que ele representa, do som. E qual que é o som que eles representam? O ar, bem caipira do Goiás, né? Ar, árvore, arco, amor, ok? Esse é um dos sons que ele representa. Aí nós temos o Rá, o outro som que ele representa. Rá, de raposa, rato, ratazana, rápido, ok? Régua. Então, enquanto um representa ar, o outro representa Rá. Quais são os 3 sons de R's que existem na língua portuguesa? Rá, Rá, ar. E como que a gente vai saber disso na hora da transcrição? Qual é qual? Quando a gente for falar do ponto de articulação. Tá bom? Enquanto um é lá no palato, outro é lá nos véu palatino e o outro é lá nos alvéolos. Simples assim, ok? Aí a gente vai saber exatamente qual é o som por meio dessa informação. Mas nesse caso aqui só lembra disso. O poste, ele é o R. Escreve 1000 vezes para decorar. Esse R representa o R e o R. Só isso que você precisa saber. Você precisa lembrar quais são os sons para você conseguir falar do ponto de articulação, ok? E nós temos o lambda, que eu já falei. Então vamos olhar isso agora na anatomia, no ponto de articulação, né? De cada um deles. Lembra quais são as 5 características? A primeira, o símbolo. Então a gente sabe que o símbolo é o L minúsculo, o poste, o R e o lambda. Nós precisamos descobrir quais são os sons que eles representam. A gente acabou de falar, né? O L minúsculo representa o som de L, de L. O poste representa o som de R, R. O R, ele tem 2 sons. Esse R aqui, ó, esse símbolo, ele tem 2 sons. Por isso que ele é múltiplo, porque ele tem 2. É o Rá e o OR. E nós temos o lambda, que tem o som, ele representa o som de Lá. Então a gente primeiro identifica o símbolo, depois a gente identifica o som ou a letra que ele representa. Por fim, qual que seria o terceiro característica? O modo de articulação. A gente já sabe que todos eles são líquidos, laterais. Depois a gente descobre o quê? O ponto de articulação, eu vou falar no final, que fala mais onde opera na anatomia. E por fim, nós temos a questão das cordas vocais. E a gente sabe que corda vocal fala sobre a expressividade desse músculo aqui. E no caso dos líquidos, todos eles são sonoros. Só nisso daqui a gente já matou um monte. Mas agora a gente vai falar sobre a anatomia, sobre o ponto de articulação. Então é o seguinte, como ele é lateral, significa que o ar vai vir lá dos pulmão, e ele vai passar pela cavidade bucal, por esse vão aqui, ó, da boca. E quando ele passar, ele vai vazar, vai soltar, o ar vai sair pelos cantinhos. Então, ar,
O ar, tá vendo que sai daqui, ó? Lá. É isso que vai acontecer. O que vai mudar entre esses 4 fonemas? A forma como a língua vai bater. Isso aqui é a língua, né? Aí você amplia para você ver. Então, por exemplo, no caso do L, se você fazer o som do L, lá, lá. Vamos fazer aqui, ó. Som de L. Lá. Você percebe que o ápice da língua, a ponta da língua, vai lá para os alvéolos. E quando a gente fala de alvéolos, nós estamos falando de alveolar. Quando a gente fala de palato duro, a gente fala de palatal. Tá bom? Essa é a expressão usada na transcrição de merismos. Quando a gente fala de véu palatino, nós falamos de velar. Tá bom? Então é o seguinte, quando a gente leva o ápice da língua, a ponta da língua, lá para os alvéolos, que é o caso do lá, lá, tá vendo? O ar vaza pelo lado, mas quando você faz lá, lá, vai lá para os alvéolos, a gente diz que ele é alveolar. Lateral. Por que lateral, Lore? Quando a gente fala de lateral, a gente se refere à passagem de ar, não é? Quando a gente precisa falar do L, lá, ele não precisa fazer outros movimentos para ele aparecer, para ele surgir, para ele vir à existência. O ar apenas passa enquanto toca apenas num único ponto articulatório. Então, ele é alveolar lateral, lá. Ele só precisa tocar nos alvéolos. Então, ele surge. Vamos falar do R, do poste? Qual que é o símbolo, qual que é o som que o poste representa? O som de R, rá. Vamos lembrar? Quando a gente vai fazer o rá, eu percebo que a minha língua vai lá para os alvéolos. Tá vendo? Então, eu já sei que ele é alveolar. Porque se ele vai para os alvéolos, ele é alveolar. Mas ele precisa vibrar. Se ele vibra, ele é vibrante. Olha ele vibrando. A língua batendo várias vezes. Porque é isso que é o vibrando. Batendo várias vezes. Tá. Vibrante simples. Tá bom? Por que simples, Lore? Porque ele representa apenas um som do R. E aí eles precisam fazer essa categorização, porque o R é expresso de outras formas também. Então, esse símbolo representa apenas um dos sons do R. É por isso que ele é simples. Alveolar, vibrante, simples. Mas assim, de modo geral, todos os R's, todos os sons, fonemas que representam o R, ar, ra, ra, são vibrantes, ok? E aí nós temos aqui o som de lambda, representa o lhá, lhá. Quando você percebe, você faz lhá, 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 você percebe que o dorso da língua, que é essa parte do meio, encosta no palato duro. Tá vendo? Então quer dizer que ele é palatal. Ele faz algum outro movimento? Lhá, lhá. Aí a gente faz lhá, como tem a vogal do A, então a gente precisa abrir mais a boca para poder inserir a consoante com a vogal. Mas no caso ele não possui mais nada que articula ali. Diferente, por exemplo, do R de som, do poste, que é R. Além de você tocar nos alvéolos, você precisa bater a língua várias vezes. Tá. Então, houve mais de um processo. Então, ele é palatal, é lateral, porque ele só precisa da passagem de ar e tocar no palato duro, que é, no caso, igual ao alveolar, que só precisa do L, que só precisa ir para os alvéolos. Aí, nós temos o som de R, ok? O som de R. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Ó, ar, ra. Eu percebo que a raiz da minha língua, ou seja, lá no fundo, lá no fundinho da língua, ela vai aqui pro véu palatino, ou seja, pro velar. Então, eu já sei que ele é velar. Velar. Véu palatino. Ar, velar. Todos os R's são vibrantes, ó. Ar, ra, a vibrância, vibrante. Múltiplo. Por que múltiplo? Porque ele representa mais de um som, fonema. E o que muda de um para o outro? A forma como o ar passa. Não, a forma como o ar passa não. A intensidade em que a gente opera o ar. Para a gente fazer o ar, a gente precisa fazer com que o ar venha com mais força, mais apertado aqui, ó. Ar. Para a gente fazer o ra, ele libera um pouquinho mais. Tá vendo que ele é mais livre? Ra. Ok? Então, é isso daqui. Então, conhecer o ponto de articulação vai ajudar muito nessas 5 características. Então é o seguinte,
ou seja, aprenda a definição do que é os merismas, ou seja, é um conjunto de fatores, elementos que definem, identificam, diferencia os sons. Conheça os 5 processos de caracterização: som ou símbolo, som, modo articulatório, ponto articulatório, cordas vocais. Eu não estou falando de artes fonemas, ok? Isso não é necessário aqui, ok? Fez isso, pode estudar de acordo com os modos de articulação, que foi o que eu fiz, tá bom? Mas na hora mesmo da transcrição, lembre disso. Onde é que ele é? Ok? Como que ele opera na anatomia. Porque você sabendo disso aqui fica mais fácil. Então, por exemplo, vamos terminar a transcrição? Eu já sei que ele todos os líquidos são sonoros, né? São sonoros. São sonoros. E que eles são líquidos, porque a passagem do ar vaza pelas laterais da cavidade bucal. Ok? Fiz a transcrição merismática. Se no caso, aqui, o que eu poderia acrescentar? O que eu poderia acrescentar aqui? A letra que ele representa, ou o som que ele representa. LH representa, L representa a letra, o som de L. Poste representa a letra do R solitário ali, né? O lambda representa o som de LH. E o outro R ali, o Rzinho, representa 2 sons de R, todos eles em letra maiúscula. Eu não desenhei aqui o aparelho fonador por completo, porque para falar dos laterais é necessário somente essa parte. E é isso.